numa barbearia esses dias e o rapaz me falando, pô, a minha família tem um negócio. Ele falou, o que você faz? Eu trabalho com digital. Pô, então me ajuda. A minha família tem um negócio de vender frango assado. Legal. Porra, bacana. E eu tô tentando fazer vídeos no Instagram, cara, comprei uma câmera, botei um fundo preto e eu tô colocando frango em cima do fundo preto, tô fazendo uma mega produção. Ele falou, cara, vamos pensar o seguinte, que horário que eu vou comprar um frango? Eu tô perto do horário do almoço. Como é que eu posso te achar perto do horário do almoço? Você tem o Google Meu Negócio cadastrado? Ele, o que é isso? E ele tá preocupado em comprar uma... Ele já comprou uma puta máquina pra fazer o vídeo. Puta merda. Ele tá gastando uma grana produzindo vídeo. E o Instagram dele tá com 400 pessoas. Cara, primeiro o seguinte, o teu negócio é local. Apareça localmente. Se alguém digitar frango assado no Google, no raio que você atende, você tem que aparecer. Começa por aí. Perdem na priorização. Claro, faz sentido. Cara, eu não tenho ninguém me seguindo, ninguém me vendo. Eu vou mostrar isso aqui pra quem? Então começa sendo encontrado, sendo visto. Senhoras e senhores, está começando mais um podcast por aqui da temporada 2025. Se você caiu de gaiata aqui, você vai ver que a gente está sempre mostrando duas marcas associadas, Trimind, que muitas pessoas nos acompanham pelo YouTube, pelo Spotify, pelas redes sociais. E esse ano a temporada está 100% sendo gravada com o Masterboard. É uma comunidade aqui de Curitiba de empresários. Já de antemão, se você nos escuta aqui, se você nos ouve, por favor, você está convidado quando estiver em Curitiba. Muita gente é de fora, mas muita gente é daqui também. Manda uma mensagem, manda um direct para mim que eu vou te convidar para os eventos. É uma galera de evento. Dando um spoiler rápido, dependendo do momento que você está ouvindo esse podcast, já pode ter passado. Mas a gente vai ter agora, daqui nos próximos dias, CMO da Heineken vai estar com a gente. Então os caras vêm de fora para trazer um conteúdo para quem é de dentro, faz parte da comunidade. A gente vai ter diretor da Alpargatas, diretora da Alpargatas, que é da Havaianos, contando um puta case. Vai ter o CEO da Volkswagen. E mais uma galera de nomes. Então toda semana tem evento, toda semana tem conteúdo de quem está lá nas trincheiras jogando um jogo no game muito forte. E a gente traz para entregar para os nossos, para membros da nossa comunidade que querem aprender, né, mais sobre pessoas, processo, tecnologia, marketing, vendas. Então te atrai as pessoas e entrega um conteúdo super relevante. Bacana? E hoje eu estou aqui com um convidado super especial. Estou com o Emílio da DataSoul. O Emílio é um cara que a gente conhece não faz muito tempo, mas nos impressionamos com o conteúdo dele, com a qualidade do que ele traz, com a história dele. Eu vou pedir para ele contar um pouquinho rapidamente. Então, Emilião, primeiro, obrigado por compartilhar aí seu conhecimento. Você dá um convite. Tamo junto. Obrigado. Obrigado pelo espaço, né? Essa comunidade fantástica que é o Masterboard, que aporta muito valor para toda a comunidade, para quem participa, para quem vem como convidado, para todo o ecossistema. Acho que é muito legal o que vocês estão fazendo e, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Top. Irmão, eu vou entrar direto no que interessa, mas eu vou pedir para você ir contextualizando um pouquinho, tá? Claro. Pouquinho. Aliás, vou mudar um pouquinho o padrão. Conta um pouquinho, um breve histórico da tua história, assim, pra galera entender, só para aterrissar a galera, falar, pô, quem que é esse cara que tá aí falando, por que você foi convidado para dar um conteúdo de tanto valor? Boa. Bom, minha história, ela começa no varejo digital basicamente há 20 anos atrás. Eu sempre trabalhei na área comercial, vendas e trabalhava em importadoras, indústrias de maquinário agrícola, ou seja, mercado nada a ver com o que eu atuo hoje. Pois é, eu sabia. E de lá para cá, o que eu fui percebendo, o movimento foi surgindo uma era digital, onde o digital estava aportando, acelerando muitos resultados. Eu comecei a ver clientes meus olhando e falando disso numa época que era tudo mato, que você tinha lá Submarino, poucas grandes lojas fazendo empreendimentos embrionários ainda nesse lance. Quem lembra do Submarino tá um pouco velho, né? É um pouco velho. Cita isso como case ainda, cara. Então, já tô entregando a idade. O Submarino era forte, né? É isso. Mas eu decidi sair desse ramo, dessa parte de representação comercial e tudo mais, e recebi um convite para tocar uma operação de varejo que não estava com um resultado muito bom. E eu falei, aqui é a saída perfeita para eu testar isso que eu estou ouvindo falar desse tal de e-commerce. Então aceitei, entrei numa sociedade de uma operação de varejo que estava com resultados bem ruins e eu implementei o e-commerce como a saída principal. Cara, o resultado escalou em 6 meses, faturava o dobro da operação física, salvou. E aí eu saí desse lugar, fui para outro, eu percebi que o que eu sabia fazer era isso, o que eu gostava era isso. E a partir daí eu comecei a estudar muito e, de lá para cá, 20 anos, mais de 600 cases implementados, desde pequenas, médias, grandes empresas. Sim. Comecei prestando consultorias, fui para trás do balcão, gerenciei muita operação digital, comecei projetos do zero, peguei projetos grandes,
depois com uma agência, com consultoria, ajudando a implementar projetos de transformação digital. Isso de grandes companhias como, cara, Tramontina, Alpargatas, até que você citou, Legal. Grupo Mondelez, com Lacta, enfim, grandes marcas, Volkswagen, CNH, enfim, disso todas as verticais possíveis. Então foi acumulando uma experiência e hoje eu busco trocar isso entre as diferentes verticais que a gente vai conversando para devolver valor aí para o pessoal em relação Qual que é teu case preferido? cara, eu tenho um caso de amor com a Tramontina, é uma empresa que eu gosto muito. Primeiro pelo DNA da empresa, acho que isso para mim conta muito, a gente que É só do Rio Grande do Sul, né? são Rio Grande do Sul, Deve tirar Rio lá, Grande do lá. Sul, são, pô, fantástico, assim, é um case, primeiro, é um case brasileiro que deveria ser estudado em Harvard, assim, porque o modelo de gestão totalmente diferente do que se prega nas grandes escolas aí de negócios, e, pô, um baita case, assim, disruptivo, realmente em modelo de gestão, em estrutura, aonde você é tratado como pessoa, e você vê uma empresa de, pô, a última vez que eu trabalhei com eles, atuei lá, eu tinha 7.500 funcionários, hoje já deve estar muito mais, mas uma empresa nessa escala, desse tamanho, que está em mais de 120 países, conseguir olhar para você como pessoa e te tratar dessa forma, você fala, eu quero estar perto desses caras. E, pô, com tudo que eles põem à mão é sucesso absoluto, assim, então é um baita case e foi muito legal E a trabalhar tua atuação foi no e-commerce deles. no e-commerce, desde o momento zero, assim, né? Então, começou com uma operação no Chile. Você poderia compartilhar de números, assim, foi de 0 até quantos? Que legal. Eu não posso abrir os números da operação, mas assim, começou realmente do zero. Começou com uma operação no Chile, depois foi para Colômbia e Peru, se não me engano, foram dois países da América. Não começou no Brasil. Não começou no Brasil. Caraca, eles já tinham uma operação muito pequenininha no Brasil, mas assim, zero foco, conflito de canais, não queriam entrar muito tem essa briga, o B2B é o grande mercado e também não tinha muito clareza como fazer isso sem prejudicar o parceiro. Então esse DNA, tipo, pô, o parceiro é nosso parceiro de fato, eu não posso criar um modelo de negócio que vai prejudicar eles. Então, E ainda em 2025 isso ainda é uma briga. ainda é uma briga. Ainda é uma briga, Gui, porque muita gente começa sem planejamento, essa clareza. O que é legal da Tramontina, começou com um experimento pequeno, pô, vamos começar em mercados menos ostensivos como é o Brasil, testa lá, experimenta, a gente aprende com isso e vamos trazer o parceiro para perto, vamos discutir, vamos ver onde que gera atrito, onde que gera valor, como é que a gente coloca esse cara na cadeia. Legal. E aí esse projeto foi modelando, cara, sei lá, fazer mais uns 7 anos aí de trabalho para o que eles estão hoje. Hoje é um dos maiores e-commerce do Brasil, transaciona muito. B2C, assim, uma operação bem relevante. Legal. E não deixou de prestar valor para toda a rede, para todos os parceiros, então Experimentaram com baixo risco, né? baixo risco. Olha que coincidência, cara. Ontem à noite, lá na casa, né, do Masterboard, / Gourmet, a gente tava falando sobre isso e o primeiro que o André me falou, que a Tramontina vai ser um patrocinador oficial lá. Se não for aqui pelo podcast agora, vai ter que ser. Que legal. E aí ela falou, Gui, eu só tô com medo porque, puta, eles têm muitos produtos. E aí, olha, eu só peguei essa coincidência porque ela falou, cara, como cresceu o portfólio da Tramontina? 35 mil SKU zero na época que eu trabalhava com eles. Hoje não faço ideia, porque eles não param. Muita coisa. Desde uma peça para um equipamento elétrico de uma indústria que você nunca imaginou que você viu, até, cara, um equipamento de jardinagem, utensílio doméstico que não pode utilizar. É muito. Às vezes eu fui no escritório da minha irmã, que ela tinha montado um escritório novo, cara, de umas cadeiras bonitas assim. Eu falei, nossa, Pri, que cadeira legal aqui e tal, uma cadeira bem estilosa. E minha irmã amarrada pra caramba, falei, não gastou muito. Quanto você pagou essa cadeira aqui? Que marca que eu olhei, Tramontina. Tramontina? Meio aleatória, você não esperava, assim, sabe? Cara, tem uma fábrica de móveis de madeira no Pará, que é a coisa mais espetacular que existe. Só de móveis de madeira, uma fábrica gigantesca, agora foram para porcelana. Então, é uma empresa brasileira que dá orgulho, assim. Boa. Irmão, vamos cair no conteúdo, numa linha de raciocínio que a gente pensou em trazer aqui e abordar. Cara, assim, eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais ampla, mais genérica, que a gente consiga trazendo exemplos e dando, sabe, abrindo algumas caixinhas aqui para quem nos acompanha. O público que nos acompanha, cara, desde advogados a empreendedores em diversos segmentos. Então, o cara que presta serviço, o cara que vende produto, né? O cara que está faturando de 1 milhão, 2 milhões, é um cara que fatura 30 milhões no ano. Legal. Então, a ideia é trazer um conteúdo que a gente consiga fazer essa pessoa, ao final do podcast, falar, cara, massa isso aqui, não tinha entendido. Legal. Então eu queria te perguntar muito sobre o que a gente pode esperar, por exemplo, eu sei que você viaja pra caramba, você participou já você vai em viagens como a NRF, que foi no começo do ano, você está o tempo todo muito antenado. Sim. Então você faz umas coisas, às vezes, nas conversas, de coisas que estão acontecendo em grandes players, que daqui a pouco chega nos menores, ou que o cara nem percebe que vai chegar, né? E que são tendências natural, mas que às vezes já estão aplicadas
e que eu queria que a gente trouxesse um pouquinho dessa visão, o que está sendo feito lá fora, que já está sendo feito aqui dentro e que a gente pode, de alguma forma, nós menores, réis mortais, podemos aplicar de alguma forma. Maravilha, Gui. Bom, o que não para de mudar o tempo todo é o comportamento de consumo, seja o mercado que você está, como prestador de serviço, como varejista, distribuidor, uma indústria, você tem cliente e o seu cliente tem um comportamento de consumo, uma forma de tomar decisão, uma jornada para realizar a compra, e isso fica evoluindo constantemente. Então, independente do seu tamanho, você tem que estar o tempo todo observando o comportamento de tomada de decisão e a jornada que ele leva para consumir o seu produto e serviço, e sempre que a gente vai para fora e começa a ouvir o que está em mercados mais avançados, como China, Estados Unidos, Europa, está ligado a isso. As empresas estão sempre correndo atrás do comportamento que o consumidor já evoluiu. Então, desde a época da aceleração da internet, o poder de decisão está na mão do cliente. Cada vez mais ele está muito mais informado que o nosso vendedor, que o nosso time comercial do dia a dia, e esse é o grande desafio. Então, agora, né, do meio do ano passado para cá, dos eventos que a gente participou, o que está se falando muito, obviamente, é AI, né, a inteligência artificial, em como que ela vem com dois vieses muito fortes, assim, redução de custo. Então, assim, você tem que olhar para essa ferramenta como um ganho de eficiência. O que eu tenho no meu negócio que é operacional, que é repetitivo, que depende de muito treinamento, muita escala, que eu posso aplicar essa tecnologia para ter um ganho de escala, uma redução de custos e um aumento de margem. E na outra camada, como é que eu melhoro a experiência do meu cliente com hiperpersonalização, falando uma linguagem em escala de forma individual. Então está muito em cima desses dois viés. Cara, mas aí o que eu queria te perguntar, assim, por exemplo, eu vou até trazer um exemplo que é bacana a gente ir aterrissando algumas coisas. Hoje é bem comum a empresa que tem dificuldade com vendas, né? Com vendas, quero dizer, com vendedores, com time de vendas. Não tem uma empresa que não reclama, certo? Certo. Ah, meu vendedor não sabe oferecer mais produto. Vende só aquilo que o cliente pede. Ah, pô, não consigo fazer um cross-sell aqui e tal, né? Isso entra nessa camada de melhor experiência ou tem uma coisa que eu não estou conseguindo enxergar aqui, que a gente precisa melhorar muito mais com uma experiência no Mercado Livre, Amazon, que é fantástica, e aí isso vem separado da economia com AI ou da performance? Não, tá super dentro, assim, tá? São dois vieses porque, num lado, você tá buscando sempre vender mais, e como que você vende mais? Cada vez conversando com o seu cliente de forma personalizada, exclusiva, entendendo a dor dele e ele sentindo que ele é uma pessoa para sua empresa e não mais um número. E aí ajuda a você manter essa conversa personalizada em escala. E se você está num negócio B2B, por exemplo, que você tem uma força de venda, o seu vendedor pode abrir hoje o celular, você vai falar assim, vou visitar o Guilherme da Trimline, do Masterboard, e pô, ele não precisa ler o histórico de compras, a recorrência que está acontecendo do seu comportamento com a empresa, já sai toda a recomendação. O Guilherme, você vai falar isso aqui, isso aqui, isso aqui, você pode trazer essa indicação, ó, dentro da área dele está tendo uma demanda muito grande dessa linha de produto, esse cliente não está comprando isso e ele tem um potencial de aumentar o faturamento em X% se ele comprar essa linha de produto. É que essa camada vai mudar muito essa outra aqui. Sem dúvida. Tem que estar isolada. Aprendi pra caralho. Nossa, o efeito disso aí é bizarro. É bizarro e é exponencial, né? Então, eu estava num evento esses tempos atrás, conversando com um grande player da indústria farmacêutica, ele falou, pô, Emílio, me ajuda, porque implementei o meu e-commerce B2B, entendendo que, pô, aquele impacto transacional eu ia conseguir levar para o dia a dia, ia transformar a minha força de venda num player muito mais estratégico e consultivo. Só que começou a acontecer que essa força de vendas começou a odiar o movimento digital, achando que ia roubar o emprego. Então, assim, qual é o grande desafio de se avançar no Brasil, independente do tamanho do negócio? Você não alinhar as políticas comerciais que você tem hoje com a tua força de vendas, o teu representante, e fazer o jogo junto. As coisas têm que andar junto, entendeu? Então, você não vai, de forma alguma, você vai sacar a sua força de venda. Isso não existe. Né? Cara, ó, lembrei de um exemplo que me aconteceu esse final de semana. Né? Tô com a obra lá, daí precisava comprar um negócio no Balarote. Balarote, para quem tá vendo de fora, é uma rede de materiais de construção muito forte aqui, né, em Curitiba. Acho que eles têm outras lojas do Sul também. Cara, eu chamei no WhatsApp, mas eu falei, o Balarote, o WhatsApp é muita gente. Os caras nem vão me responder, brother. Cara, mas o que você tá precisando? Pai, eu falei, cara, eu preciso disso aqui. O que tá precisando mesmo? Nem lembro o que eu tava precisando. Uma bucha específica de gesso, não lembro o que era. E mandei. E eu queria saber se tinha na loja antes de sair de casa. O cara falou, olha, me fala teu CEP. Pum, então eu tô vendo que você tá perto da loja X, né? Beleza, tô te transferindo pro vendedor. Cara, o que ela fez? Eu falei, caraca, os caras estão nesse nível, que legal, cara. É um negócio, para quem, né, para nós que manjamos um pouquinho de software,
é massa, mas pro cara implementar na empresa com vários vendedores, porque é uma empresa grande, com várias lojas, é meio complexo. O que ela fez, cara? Ela transferiu para um vendedor que estava na loja sem fazer atendimento. É isso. O cara tava tipo, ao invés de ele ficar esperando o cliente entrar pela porta, ele tá esperando o cliente pela porta, mas também tá aqui no WhatsApp. Um WhatsApp de uma forma proativa. Criou um canal novo. Que foi o que aconteceu na pandemia, vai? Sim. Ponto Frio, Casas Bahia, os caras sobreviveram por causa disso, porque botaram todo mundo no WhatsApp. Ninguém podia ir nas lojas, né? Mas poucos ficaram com essa tecnologia nativa e dominaram bem ela, aprenderam a fazer. A loja física não conversa com o digital, geralmente que tem essa guerra, né? Não Eu vi isso na praia. desenhado. Mas esse exemplo que você deu é ótimo. Aonde que entra AI, por exemplo? Sei lá, a gente inclusive atuou por muito tempo com o e-commerce do Ballarote. Olha aí, Uma boa escala, foi legal o case que você citou aí. Além da complexidade de ter muitas lojas, muitos vendedores, existem muitos SKUs. E a aplicação, uma bucha específica para gesso, cara. Então, assim, se você coloca AI, e esse foi um dos cases que eu vi lá em Nova York, na NRF, o pessoal pegou exatamente um case muito similar a Ballarote, Leroy Merlin, essas operações, e a AI estava na mão do vendedor dentro da loja, e ela estava no chat. Então, esse exemplo que você deu, nem passaria pelo vendedor. A AI conectaria dentro de toda a leitura de estoque, aonde ela vai fazer a interpretação. A chance dela acertar qual é a bucha correta para o gesso é muito maior do que, às vezes, né, um vendedor tendo que entender de muitos SKUs. E ela poderia conduzir essa conversa muito mais além, antes de você transferir para um vendedor. Ou seja, você só vai... então, mas meu vendedor está parado. Então, você vai usar ele para outras coisas, como, por exemplo, a reserva usa, cara, para mandar mensagem proativa para a base de clientes, que a AI também vai fazer isso. Esse vendedor está ocioso nesse momento, quem é a carteira que ele atendeu nos últimos 60 dias, que não voltou, vou disparar automaticamente uma mensagem, se ele entrar numa conversa, o vendedor está livre e vai poder continuar conversando. Se está aqui, a AI evoluiu na conversa do chat, ele vai fazendo esse gateway, entendendo. Se chegou num ponto que não tem vendedor disponível, manda para o e-commerce, já com filtro de busca aplicado dentro de quais buchas, eu acho que é essas aqui que vão te atender. Então, esse é um exemplo de como que você aumenta a eficiência, melhora a experiência do cliente com a mesma solução numa escala interessante. Top. Agora fez bastante sentido. Isso muda totalmente o game da empresa, né? Tem que botar numa caixinha separada, até senão fica difícil de clicar, né? Ela merece uma atenção especial. Eu ver, cara, É o que mais se falou, tá se falando ultimamente. Então, economia com IA, ao mesmo tempo, gerar uma experiência que vai mudar praticamente todo o game, né? O que mais, Emílio, depois disso? E você revisitar seu modelo de negócio, assim. Isso, cara, desde o ano passado, né, tá se falando muito nos Estados Unidos, Europa, você começar a pensar diferente a tua forma de monetizar a sua empresa. Por exemplo, tá tendo uma grande transformação no varejo. O varejo sempre foi um dos maiores compradores de mídia e agora está sendo um dos maiores vendedores de mídia. O Walmart, lá nos Estados Unidos, faturou ano passado 3,5 bi de dólares com venda de mídia, com retail mídia. Então, o que está se entendendo? Que o potencial de rentabilização está muito mais na audiência que você tem do que na operação de compra e venda de produto. Então, ou seja, eles vendendo mídia para uma Unilever, para os fabricantes, assim como acontece no varejo tradicional. Vou comprar seu espaço em gôndola, vou fazer uma operação de trade marketing. Essa dinâmica está indo para todos os viés do negócio, né? Então, eu vou fazer pergunta bem de leigo, assim, né? Mas vamos lá. Posso pegar, por exemplo, aí para aterrissar para quem está nos acompanhando. Tem uma base super legal e posso começar a vender uma assinatura que eu não vendi antes, que é o mais tradicional, exato. Sei lá, os caras estão vendendo assinatura até de cor de cabelo. Sim. Né? Até hoje, olhando para trás, parecia meio lógico, né? Mas não era, agora que chegou isso aí, né? Exato. Mas, cara, teve uma inusitada que eu vi esses dias, a assinatura de shampoo. Sim. Cara, eu falei, velho, não preciso de uma assinatura de shampoo, não. Aí eu, falando com a minha mulher, ela... legal. Tá ligado? Legal. Eu falei, puta, cara, mas como assim, cara? Então, é isso. Mas quer dizer, nicho, público-alvo, comportamento de consumo, para você não faz sentido. Faz sentido. E super, né? Tem assinatura de vinho. Eu vi empresas, eu vivi pra ver a Wine, sou fã pra caramba do Rogerião lá, tal, que criou a Wine. Cara, se tornar um monstro, ela passou por cima, devorou o mercado. O mercado era composto por grandes importadoras. Hoje é a Wine que mais vende vinho no Brasil, mais do que redes de mercado somadas. É bizarro o que eles construíram. E o input disso, assinatura. Isso, mas olha que legal esse case que você citou, porque a assinatura por si só, como que a Wine ganhou toda essa potência, outros chegaram próximo, mas o diferencial ela criou
uma proposta única de valor que até então ninguém tinha. Eu vou conectar você com vinícolas da Itália que você nunca chegaria, o vinho que não vem para o Brasil, com uma curadoria, uma revista fantástica que vai te educar a entrar no mundo do vinho. Então, assim, é uma experiência em formato de assinatura, porque nem sempre por si só a assinatura é um atrativo, é sempre uma experiência que agrega valor para aquele perfil de cliente. Então, eu acho que nunca esquecer desse lado de como gerar valor além da conveniência, que são 2 pontos. Legal. Quando você vai para o mundo digital, o cliente sempre quer conveniência, isso é pré-requisito. Então, como que eu implemento qualquer camada digital no meu negócio? Eu tenho que olhar para o meu processo de venda, como que eu atendo o meu cliente, como que eu dou mais conveniência para ele. Se acertou a mão nisso, tua conversão vai aumentar. Você vai vender mais. Aí você quer mais fidelização, você precisa juntar conveniência com experiência. Tá? É o formato da entrega, por exemplo, eu estou falando aqui muito de um e-commerce tradicional. Eu entreguei o vinho, pô, chega lá, a estrutura da box da Wine já é super diferenciada, aí você recebe o vinho com um rótulo bacana, uma apresentação legal, vem a revista, que é a experiência, tinha os eventos online no começo para você participar e conhecer melhor aquele produto. Então, isso ajuda a fidelizar, porque só a assinatura por si só não sustenta em muitos casos, tá? Sim. Então, tem que sempre olhar esses 2 lados, conveniência e experiência, mas eu vou um pouco mais longe, assim, eu acho que... Eu ia te perguntar assim, quando você chega como data soul aqui, tomar uma consultoria que tá de graça, né? Você chega como data soul, o que que você, na hora de olhar o modelo de negócio, né, ou barra como a empresa ganha dinheiro, o que que você mais vê de oportunidade na mesa que hoje o próprio empreendedor às vezes nem consegue, né, enxergar? Fala, cara, você tem uma base de clientes enorme, como é que você investiga isso, assim, para falar, ó, velho, tá sobrando isso aqui, isso aqui, isso aqui, de hipótese pra gente testar? Muito bom. Bom, primeiro, sempre a gente vai com uma cabeça muito disruptiva, de criar novos modelos de negócio, só que você chega lá, você vê que a grande alavanca de crescimento está no básico bem feito. Então, só um disclaimer, porque 90% vai lá e depois traz e fala, pô, olha isso, tá acontecendo lá no mundo todo, mas aí você volta e fala, irmão, você não tá com CRM ativo, velho. Vamos, olha o tamanho da sua base, vamos criar um programa de CRM bem estruturado para você conversar bem com seus clientes. Pô, e daí você alavancar 10, 12% de receita nova dentro da base que você tem. Então, assim, todos os projetos começam por aí, pegam aspiracional e vão para o básico bem feito e vão escalando, tá? Mas qual é o processo que a gente passa? Dentro de uma lógica, o que é uma modelagem de negócio no nosso entendimento? Como que você gera valor e como que você capta valor dentro de uma relação com o seu perfil ideal de cliente. Então, a gente vai buscar entender primeiro quem é o perfil ideal de cliente, e que isso se resume muito claramente naquele cliente que deixa o maior valor ao longo da vida útil dele com você, que é o LTV, né? Então, pô, aquele cliente que compra com mais frequência, com mais ticket médio maior e compra itens de maior margem. Quando você olha numa janela estendida, depende do comportamento do seu negócio, 1 ano, 2 anos, é aquele cara que deixou mais margem de contribuição do seu negócio. Tá? Aí você tenta achar quais os padrões comuns, né, os cohorts. Pô, tem a ver com regiões, tem a ver com perfil de produto, tem a ver com uma dor que eu resolvo, que ela é muito latente. Você encontrando esses padrões, você começa a criar jornadas específicas para conversar de forma personalizada, e aí sim entraria uma assinatura, por exemplo. Você chegar e falar assim, pô, cara, eu gosto muito de vinho, mas eu não tenho tempo de estudar, eu não tenho, pô, mas eu queria sempre ter a minha adeguinha aqui recheadinha, boa, porque eu gosto de tomar um vinho, e a hora que eu quiser estudar, eu vou pegar o vinho, eu tenho uma revista, pô, isso pode ter surgido, estou dando um exemplo fictício aqui do que poderia ter sido uma jornada com a Wine, por exemplo, e daí você vir encaixando esse desenho na modelagem de negócio. Tá? Você vai muito mais no dado ali, entender o comportamento do cliente. Tem coisas que não são óbvias, né? E aí começar a criar algumas hipóteses. É muito teste, muita validação de fato, né? E tem muita coisa que já está posto também, né? Hoje em dia. Coisa muito básica, cara. Se você pegar a tua base de clientes hoje e perguntar assim, ó, por que você comprou comigo? Fato. Aí você linka com um cashback, que é outro mecanismo para você estimular ele a voltar a comprar. Boa. Cara, se você responder isso aqui para mim, eu te dou, sei lá, o seu custo de aquisição de clientes é R$ 30. Você oferece 20? Oferece 20 para ele voltar, vai sair mais barato, ele volta e ele ainda te dá uma resposta de valor. E aí você vai saber o porquê que ele está comprando. E nesse momento você vê a sua base de clientes se dividindo. Esse compra por causa disso, esse por causa daquilo, esse por causa daquilo. Quanto que isso representa em faturamento, quanto que isso representa em margem de contribuição, e vale a pena eu atender todo mundo ou eu começo a nichar a minha ativação, a minha estratégia de negócio. Tá? Animal. E isso às vezes é um WhatsApp, mandando para os clientes. É o lado, você falou. Pô, sem pirotecnia tecnológica, cara. Simplesmente dá para tirar uma necessidade, né?
Tá, bacana, bacana. Então, olhar novos modelos de negócio que são oportunidade de colocar dinheiro na mesa, né? Sim. O que mais, Emilio, nessa sequência, assim? Cara, tem um lance legal que se você compra e vende produtos que você pode estar numa cadeia de atacado, distribuição ou de varejo, é você começar a olhar como colocar serviço nessa cadeia, tá? Então um exemplo, um case lá fora da CVS, que é uma grande, rede de farmácias lá dos Estados Unidos, cara, grande parte da margem que eles capturam hoje vem de serviço. E, a Pague Menos é um grande case aqui no Brasil seguindo essa tendência, então ou seja, também você não precisa reinventar a roda, olha o que está sendo bem feito lá fora e traz para cá. Eles já licenciaram, se não me engano, 60, 80 serviços que hoje são prestados só em posto de saúde, serviços médicos como vacina, medir temperatura, e estão levando para a farmácia. Então isso presta um serviço para a sociedade, porque desafoga os postos de Lembra de saúde. contar esse case assustador? São pequenos tickets, mas é margem pura entrando no seu negócio. Assustador. Então, assim, olha o que o seu cliente quer, que é o share of wallet. Você tem um cliente, ele só tem uma carteira. Você já captou esse cliente, né? Ele já está na sua base. Então, os bancos usam muito isso, que eles olham cliente a cliente, e eles olham eu esqueci o nome, acho que é householding que eles olham. Eu estou atendendo o Gui, mas quem está na casa do Gui? Ele tem uma esposa? Ele tem filho? Não tem? Ele tem irmãos? O que eu posso oferecer que faça sentido para essa família? E para o próprio Guilherme, o que mais ele pode comprar? Então, como é que eu coloco isso dentro da minha composição de ofertas? Porque hoje, tem até uma frase do Google que foi divulgada num evento assim, hoje é muito caro adquirir um cliente e a tendência é que até 2030 isso vai se multiplicar por 5 a 7 vezes. Então, Cara, então falar mais sobre isso. É uma tese que eu prego direto. bizarro, Você não tem controle de CAC, zero. zero controle de CAC, então o único controle que você tem é aliás, LTV você também não tem controle, o único controle que você tem é do teu ticket, aquilo que você cobra de fato do cara na hora que ele entra. Exato. Porque aí vem a E às vezes é isso, que se o mercado é comoditizado, nem o ticket. vem o romantismo da startup. Exato. Fala assim, não, eu vou cobrar 100 pila porque eu vou ficar com esse cara 2, 3 anos. Mentira, Fica. vai te custar 1.000 CAC, cara. Se você não ficar com ele um ano, você não pagou nem CAC. E Tava com de caixa para aguentar isso, né? não, cara, perfeito, velho. Daqui a pouco a gente entra lá, eu quero falar um pouco sobre isso. E aí, o que que o Google trouxe uma filosofia que para mim é o coração até hoje dessa estratégia, tá? Que no mundo onde o custo de aquisição de clientes está cada vez mais caro, o seu produto deixa de ser o principal ativo e passa a ser o seu cliente. E hoje, quando a gente olha para várias empresas, elas são produteiras, que eu chamo. Há uma indústria. Ela olha, Na camisa de forra, seu produto deixa de ser seu principal ativo e passa a ser seu o cliente. E aí você começa a olhar para o seu cliente como seu maior ativo, aí você, pô, como é que eu melhoro a jornada dele de compra? Como é que eu crio um modelo de negócio que eu gero mais valor? Como é que eu incremento serviços? Como é que eu gero experiência para ele? O outro case que eu vi esse ano que eu achei sensacional é da Coach, aquela marca de artigos de luxo, de bolsas e tudo mais. Sim. E eles começaram a fazer uma série de ativações de eventos ao ar livre, com música e tudo mais, sem intenção de vender nada. Era simplesmente um evento com ativação, porque eles entenderam que, principalmente, as novas gerações, a principal isca para você atrair um tráfego novo com CAC muito mais baixo é pela experiência. E até então tinha um paradigma de que eu tenho que trazer o cliente, depois eu gerar uma boa experiência para ele. E eles estão invertendo a lógica. Cria uma boa experiência para atrair o novo cliente pela experiência, e dele te conhece na essência do que é a sua marca. Porque às vezes a gente está tão preso no dia a dia, cara, controlando margem, fazendo management mesmo do negócio, que a gente para de olhar para o que está acontecendo no mundo e qual a tendência para os próximos anos. O consumo vai transformar radicalmente. Essas novas gerações, elas consomem completamente diferente do que Você me lembra de um exemplo quando você falou em banco, que quando eu vi a primeira vez eu falei, assustador, velho, que os caras estão começando a capturar isso aqui, eles têm a força, porque eles têm o cliente, é isso que você falou. Então se eles resolvem brincar, eles vão incomodar muito, que foi o case do Itaú com o iPhone. Não, e do Nubank com um plano de celular agora. Cara, assim, aí todo mundo vai pra. Aí você pensa assim, ó, aonde mais dá pra ir? Em um monte de outras coisas. Cara, então pra ficar fácil nessa do Itaú, pô, velho, você não precisa mais comprar um telefone, você paga uma mensalidade pra mim, você tá sempre com um iPhone novo. É isso. Cara, se eu queria, porra, um cliente, um LTV de muita longa data, os bancos já são conhecidos pelo LTV de 20 anos, é assustador, velho. E aí se você olha, o que eles veem? O ativo é o cliente. Ó, o exemplo a gente atuou muito tempo no Shop Fácil, antes do Bradesco encerrar o marketplace do Shop Fácil.
que eles perceberam? Milhões e milhões de pessoas entram no internet banking, navegam, consomem o serviço que ele está buscando, que é o serviço bancário, e quando ele encerra a sessão, ele vai embora e a gente perde esse cara. Por que não mandar esse cara para um marketplace que está cheio de ofertas de parceiros, que ele vai poder comprar lá a custo zero, que a audiência a gente já conquistou, e você vai poder monetizar mais ainda uma audiência que sairia da sua empresa e iria para qualquer outra coisa. Então, assim, é respirar cliente como o maior ativo da empresa. Eu acho que isso abre para muita... Ah, não tem esse insight aqui que é. Puta, muda o jogo, mano. Muda o jogo. Muda o jogo, fortíssimo, Porque fortíssimo. assim, ó, se eu resumir tudo que eu tô ouvindo no mundo, cara, esse é o centro da coisa. Entenda o cliente com o seu cipote. É falar o cara dentro de casa, né? Puta, velho, você vai ter que olhar pra ele e falar, esse cara não posso perder de maneira alguma, eu acabo de cara pra trazer outro. Exato. E é assustador isso. E se você olhar quem faz isso bem feito, né? Falando de modelagem de negócio, óbvio, né? Um case gigantesco, mas a Amazon. Qual a quantidade de o ecossistema, o tamanho de soluções que eles criaram. Pô, a gente tá aqui pertinho do Starbucks. Se olhar o desenho de experiência do Starbucks, cara, bem certinho, por onde o usuário entra. Lá nos Estados Unidos a gente visitou a sede da Cisco e eles abriram para nós todo o mapa de calor de todas as milhares de lojas que eles têm em todos os Estados Unidos. Qual o comportamento dos usuários dentro da loja, que está cheio de device medindo a movimentação dentro da loja, área de maior concentração, tempo que fica perto do checkout, tempo que fica para pegar o seu produto. Assim, ó, o cara está demorando muito para fazer o pedido. Como é que a gente melhora isso? Será que é pão um totem? Será que... Então, assim, você capta dado, entende fricção, tira a fricção. Tira a fricção. Cara, eu tenho uma parada assim que é uma linha de raciocínio que eu fui construindo e que certamente você tem muito mais conhecimento do que eu gostaria de que você trouxesse uma visão, né? Que guarda relação com a pergunta que seria sobre o custo de marketing, né? Que tem relação com o seguinte, cara, hoje você pega lá até dados próprios Estados Unidos, acho que talvez metade da população americana que procura sobre um produto determinado já vai na Amazon, né? Então aquilo, a tradição lá de consumir no Google já está dentro da Amazon, porque você já tem um nível de confiança bizarro. O Mercado Livre aqui no Brasil, a Amazon só tende a crescer nisso. Então isso faz com que caia o número de PCs. Se cai o número de PCs, eu dependo do Google para vender, eu me ferrei, né? Então eu acabo tendo que estar lá dentro do Magazine, do Mercado Livre. Então os próprios ads, de certa forma, o Google Meta começa a sentir um pouquinho de um risco que está acontecendo. Perfeito. E aí, brother, eu começo a pensar assim, né? Discutindo isso, eu falei, brother, vamos lá, se o Mercado Livre tem um LTV, que eu não vou lembrar o número aqui, eu vi até na época, mas era assustador já o LTV dos caras. Você fica por 10 anos consumindo no Mercado Livre. Esse cara pode pagar quanto pelo cliente? Quando, na verdade, sei lá, tô com um controle de televisão aqui na mão. Um cara que vende o controle não tem LTV de outros produtos, que talvez ele só venda o controle. Exato. E aí esse cara volta para comprar depois de 5, 6 anos, ou nunca mais volta para comprar. Mas no Mercado Livre ele bota todo mundo para dentro, o cara compra o controle hoje, amanhã ele compra, sei lá, a televisão, no outro dia ele compra o rádio, depois ele compra a pilha. Então nós estamos falando de um jogo que é um jogo praticamente, é como se eu dissesse assim, cara, o Mercado Livre pode pagar tanto, assim como os bancos, que daqui a pouco o digital, do jeito que a gente conhece, não tem espaço para o pequeno. Exato. E aí nós vamos jogar que jogo? Aí sobra o cara de nicho, aí sobra o cara que vende um produtinho diferente. Ou esse cara se rende e bota no Mercado Livre, porque o fluxo diminui. Aí para finalizar o troço, que é um troço muito ainda embrionário, não vi nada, então vou te colocar na mesa, não na minha parte. Cara, e a IA? Será que ela vai começar a entregar? Porque a gente já pergunta para ela, qual é o melhor restaurante para eu jantar hoje com a minha esposa para um aniversário, sei lá, de 25 anos de casado. E aí, a hora que ela começar a indicar, como é que vai ficar isso? Cara, eu tô vendo que não tem uma... Mas eu enxergo dentro disso, assim, tem muita oportunidade legal, mas pro pequeno tá cada vez pior, mano. Ou não, cara, existe a oportunidade. Porque assim, ó, o que o Mercado Livre fez? Ele entendeu o conceito de, que foi muito propagado pela Amazon, do Growth Loop, e entendeu quais são os pilares. Bom, eu tenho um alto sortimento, eu criei uma dinâmica de concorrência dentro da minha plataforma para baixar o preço. Então eu tenho alto sortimento com baixo preço. E eu tenho... Nossa, né? Eles abaixaram o preço. O alto sortimento me traz a recorrência do cliente, que me sustenta o LTV. E ao mesmo tempo, eu tenho uma boa experiência, que é uma conveniência de uma entrega incrível que ninguém faz igual. Sim. Pronto. Aonde que ele trabalha? Quanto mais eu melhorar a minha experiência, mais aumenta meu LTV, mais aumenta minha recorrência, mais eu retenho meu cliente. Quanto maior meu sortimento, mais recorrência, mais... Para o Mercado Livre tá perfeito. Perfeito. Para ele. Agora para o pequeno. O pequeno ele consegue fazer hoje algo que pega uma tendência de consumo, assim como teve uma palestra fantástica que eu vi lá em Nova York, que a pessoa falou assim, você não tem que brigar com o Mercado Livre, você não tem que brigar com a Amazon, você tem que entender que existe um jogo do comércio local.
a maior parte dos consumidores dos Estados Unidos dá preferência para o consumo num raio até 5 quilômetros da sua residência. Então, assim, essa tendência de você querer consumir quem está perto, que devolve algo para a comunidade, cada vez mais está vindo esse lado de propósito para dentro do negócio. Aqui no Brasil a gente olha e fala assim, porra, tanta coisa para cuidar, tanto desafio no meu negócio, ainda vou ter que olhar para propósito. Cara, você não olhar fora, porque esse é um ponto que os consumidores estão olhando cada vez mais. Então, assim, o Mercado Livre não consegue ter esse senso micro local que você pode aproveitar. Ele não consegue ter uma hiperpersonalização do teu cliente. Ele aplica tecnologia em larga escala, mas você, com o seu vendedor, pode conhecer o seu consumidor de uma forma pessoal que nenhum outro pode. Agora, assim, estão investindo nesse ponto? Essa é a pergunta, entendeu? Então, você tem desafios e você tem vantagens. E hoje, Deixando nesse ponto ou tá tirando pedido? exato, Que é o mais lógico. se você começar a olhar, e a discussão nos Estados Unidos no esse ano está assim, o ano passado é IA como um hype, um frenesi, a tecnologia que vai dominar o mundo, vai acabar com os empregos e até um certo tom de desespero. Esse ano é assim, ó, todo mundo viu que implementar IA é porrada, irmão, não é fácil. É. Porque você depende de processo interno bem definido, você depende de uma arquitetura bem construída, a tua base de dados tem que estar muito higienizada para a IA funcionar bem. E isso para um grande também é desafiador pra cacete, entendeu? Então se o teu ambiente é mais complexo, também é mais difícil você trazer essas alavancagens. E o que está se vendo lá nos Estados Unidos, que os cases que foram apresentados é o básico do básico do básico bem feito, entendeu? Então, você pode pegar uma IA, melhorar seu atendimento hoje. Se o seu SLA de resposta está longo, como é que eu reduzo? E esse é o gatilho, assim, às vezes o pessoal fica se perdendo um pouco da atenção com o estudo da tecnologia. Um cliente meu veio me perguntar, cara, o que que é NCP? Eu falei, velho, vai cuidar do teu trabalho, você não tem que estar preocupado com essa. Mas assim, você tem que estar preocupado, se eu te fizer uma pergunta, qual é o teu SLA de atendimento? Quanto tempo teu vendedor está demorando para atender teu cliente? Ele não soube me dizer, "Ó, você não sabe isso e você está querendo me perguntar o que é MCP, cara? E que é uma parada nova de IA que está surgindo, que está acelerando agora. Tudo bem, não é que não tem que estudar, mas faz o básico bem feito. Como é que eu coloco, por exemplo, se você for no próprio chat GPT e falar assim, o meu SLA está de X, eu quero reduzir para Y, e eu quero entender quais as principais ações que eu posso tomar com o time de vendas para reduzir. Aí no chat GPT gratuito vai te dar a solução. Então, assim, vai pro básico bem feito. No momento que você tá da tua jornada e tal, né? Sendo, você sabe que a gente andou gravando uns podcasts, eu tenho consumido muito podcast, os diretores, às vezes, enfim, CEOs, caras líderes de grandes empresas. Vou dar um exemplo de duas aqui que a gente gravou recentemente, foi Latam e TIM, legal, tá ligado? Aí, quando eu tava ouvindo o podcast caras, eu comecei a ouvir esses podcasts no final de 2024, mais ou menos ali, outubro, novembro, legal. Então eu já construí uma galera, assim, sabe, de empresas bastante relevantes. Eu pensava comigo, eu falei, cara, esse cara aqui deve estar fazendo algo muito além daquilo que eu tô fazendo hoje, né? Então, que vai de um prompt, depois você passa para um RAG, depois você passa para um fine tuning, depois você vai criando estrutura de software para melhorar um pouquinho desse processo. Cara, e eu ouvi os caras da Latam falando, por exemplo, a Latam está usando inteligência artificial para, por exemplo, otimizar preço, né, para fazer dinâmica de preço, conforme, né, alguns pilares que eles utilizam, para fazer aproveitamento de custo de combustível numa aeronave é gigantesco. Então, aproveitamento de rota, previsibilidade de, ó, cara, essa rota aqui vai dar atraso. Então, como é que eu antecipo isso? A TIM faz a mesma coisa. Puta, essa rede aqui deu pau, antecipa a mensagem para o cliente. Então, várias situações nesse sentido. Cara, daí os caras contando como eles estão fazendo feijão com arroz, brother. Que são os caras. A Latam pagou para 10, a Latam não, a TIM pagou para 10 mil funcionários capacitação IA. E eles estão fazendo prompt e estão fazendo RAG. Aí chega um cliente, foi legal porque daí chega um cliente, que é um cliente que tem, pô, cara pequeno às vezes, não tem esse patamar. Não, eu quero contratar IA, mas eu quero que você faça um fine tuning. Eu falo, brother, você sabe o que é um fine tuning? Sei sim. Eu falo, então me explica o que é um fine tuning. Então, qual o tamanho do banco de dados? Aí você fala, cara, você tá querendo ter isso que você falou, cara. Eu me lembrou na hora. O fine tuning é a cereja do bolo. E quando você sente uma primeira coisa, por que foi o Backlash falou muito disso nos Estados Unidos lá, cara, não adianta você pensar em AI se você não tem uma base de dados sólida, né? A gente estava conversando, o Eduardo do Market for You trouxe muito isso, né? Pô, cara, quanto maior a sua base de dados, melhor ela vai poder trafegar e
quanto maior a capacidade de resolver tarefas lógicas, né? Então, pô, um desenho de rota, uma otimização de pricing, pô, quero fazer um teste AB de oferecer um preço X para esse perfil de cliente, o outro e esse aqui para outro perfil no mesmo produto, como é que eu faço isso? Cara, isso, se você tem uma boa base de dados e processos bem estabelecidos, você consegue implementar a IA de uma forma mais, não vou dizer mais fácil, mas talvez mais rápida. Agora, você chegar a querer desenvolver a nata da tecnologia, e aí você vai entrar no gap da expectativa, né? Que, por exemplo, a gente às vezes começa a atender algum cliente, o cara traz uma dor de negócio, aí você começa a falar e você começa a contar até os cases. Pô, fiz isso com a empresa tal, com a empresa Y. Ele fala, é isso que eu quero. Eu falo, ó, beleza, então me diz como é que tá a tua base de dados. Aí não tem nada. Aí eu vou sair do glamour da IA e eu vou chegar e vou descer lá e falar assim, cara, deixa eu ver como é que eu vou melhorar a tua captação de dados, como é que eu vou higienizar a sua base. E aí eu vou ter que colocar um consultor aqui para criar os processos de negócio. Isso é chato pra caramba, cara. E aí nessa o cara sai aquele pico de expectativa, e empresa vai ter AI. Ele não tá nem preocupado com a margem que ele vai ganhar, ele quer contar para os amigos que ele tem AI na empresa. Certo. Só que no final do dia, você fala assim, cara, nós vamos ter que começar lá pelo back to the basics, volta pro basicão. E aí você vê que esses projetos não tracionam, porque o cara não quer, mas fazer, oxa, chato, fazer aquela coisa basal que você tem que fazer no dia. Arrumar, não, né? Sabe que a gente tem feito muitos treinamentos de IA para os clientes, e a forma de treinar que testei várias formas, a que eu mais tenho mostrado, cara, é a mais básica, que é o cara pega, eu peço assim, quantas conversas de WhatsApp você tem? Quantos vendedores você tem? Fiz uma agora recente, tenho 8. Legal. Esses caras começam por onde? Por WhatsApp, beleza. Qual ferramenta? X, tá bom. Cara, você sabe quais conversas são boas, quais que venderam, quais não são? Puta, não sei. Falei, cara, então, tá, beleza. Você consegue taguear elas? Acho que não. Eu falei, bom, tá bom. Daí, cara, deixa eu te explicar então por quê. Eu falei, olha, para eu treinar uma IA é como se eu treinasse um funcionário novo. Quem treina desse seu novo funcionário? Aqui desse time de hoje. Quem é o melhor vendedor? É esse fulano, legal. Por que ele vende tão bem? Ele atende super bem, legal. Então as conversas ele pode ser a melhor referência para treinar IA? Pode, legal. Quais são as conversas boas lá dentro? Você sabe dizer isso? Não, daí você vai ajustando um ponto de partida do cara, o básico do cara. Agora extrai tudo isso para mim. Daí o cara extrai meia dúzia de conversas. Falou, cara, eu preciso de pelo menos umas 50 conversas. Porque tem variações dessas conversas, dependendo do nível de complexidade do teu negócio. Eu preciso pegar a variação na variação. Aí você dá para uma IA, ela treina, que legal. Então você não precisa nem fazer treino para isso. Sabe? E para usar banco de dados, você vai usar um RAG, que tá legal, tá funcionando bem. Então chama um assistant, ele acaba funcionando, né? Então bate bastante o que você está trazendo. Irmão, você falou de marketing e que o custo está aumentando pra caramba. A gente trouxe aqui alguns exemplos e tal, mas eu queria que você pontuasse, antes de entrar naquela pergunta um pouco mais polêmica sobre a previsibilidade, até que você brincou no bastidor do que vem por aí em termos de tráfego pago, de performance. Nesse momento, assim, por que a gente poderia aterrissar um cara que investe R$ 5.000 em tráfego pago? Tá mais caro mesmo? Aumentou, sei lá, o leilão? Por que tá mais caro? Tem mais gente fazendo anúncio? Na tua visão, quando a gente fala que tá mais caro, que alguns não têm relação direta com o Mercado Livre, o que é que tá mais caro no marketing? Perfeito. Tá mais caro você achar o teu cliente certo, com o perfil ideal para consumir o teu produto. E às vezes não é achar esse cliente, é todo o conjunto que você precisa fazer, porque o que a gente percebe? A maior parte das empresas terceirizam essa responsabilidade para quem vai fazer tráfego, por exemplo. E cara, olha o nome dessa palavra, eu odeio essa palavra de tráfego. Ninguém vive de tráfego, todo mundo vive de venda, de margem, de resultado. Então, ou seja, começa a ficar caro por quê? Porque eu estou olhando como um mecanismo de trazer pessoas para cá. Mas assim, mas não é só isso. Como é que está a página de destino que você está levando? Estou levando para o meu negócio físico. Agora mesmo, cara. Pô, eu fui no negócio de um amigo, não tinha endereço, entrei no Google Maps, peguei lá. Cara, cheguei lá, pô, fui mal atendido, cara. Mas assim, cara, beleza? Fui para o digital, consumi o seu anúncio, gastei o seu tráfego, vim até aqui. Seu colaborador me atendeu mal, cara. E aí, você acha que eu vou voltar? A chance de eu voltar é péssima. E esse cara vai voltar e falar assim, o seu tráfego não está funcionando. Esse cliente que você trouxe não é qualificado. Então, tem um ponto, eu acho que grande parte desse aumento do custo está ligado a essa parte de entender o cliente e que a empresa tem que fazer a sua parte no serviço que ela presta para esse cliente, entender quem é esse cliente comum, esse cliente ideal, né? E o outro ponto é que ninguém retroalimenta os veículos de mídia dizendo isso aqui funcionou bem. Isso dá pra gente falar. Cara, Esse ano que é isso aí, cara, que isso eu acho que o cara que investe 5.000, geralmente ele não chegou nisso ainda. sim. Ele não sentiu essa dor ainda, porque ele não
ele não chegou ao entendimento. O 5 mil está na fase ainda. Ele estava criando quase que um mapa, assim, né? O cara que investe 1.000, tal, isso aqui é uma merda, de vez em quando funciona, de vez em quando não funciona, ele não faz ideia de como aquilo acontece. Aí, para ele chegar no 5, colocando em números aqui hipotéticos, né? Ele já teve que ter algum resultado. Sim. Então ele já, opa, peraí, no 2 vendeu 15, 20, no 5 eu acho que vai vender 40, que eu dobrei, mas ele ainda não entende bolhufas. Nada. Então ele ainda tem WhatsApp, pô, às vezes sem um CRM, sem nada. Sim. Aí para começar a chegar no 10, 15, 20, que ele começa a ficar, dado o contexto Brasil, né, de empreendedor, ele vai ter que, ter uma aprendizado, senão ele não vai ter coragem de botar 15, 20. Ele começa a pegar um pouquinho de número. Se ele não começa a querer entender, buscar, ou ter alguém que manja um pouquinho mais para dar sustentação, olhar o número e falar, pode botar 15 se eu garanto, esse cara não vai colocar. Ele vai ficar sempre ali. Então ele limita o próprio conhecimento dele por falta de conhecimento. E às vezes, cara, tem alguns pontos assim, ó. Tem essa parte de você fazer o tagueamento, que a gente chama, que é colocar alguns scripts dentro do seu site, para que a mídia entenda que esse cliente foi e preencheu o formulário de captação de lead, que realizou o pedido online, ou até mesmo que por geolocalização ele foi até a sua empresa, se for uma loja física, por exemplo. Isso exige uma tecnologia que é simples, mas que é uma tecnologia. Se você não souber implementar isso no seu site, hoje, quando a gente vai falar com pequenos negócios, pequenas empresas, eles não entendem a nomenclatura básica disso. Certo. Então, eu acho que a primeira coisa, assim, você precisa ter alguém digitalizado na sua empresa para ser esse ponto de contato. Mas um bate-cabeça para sempre. Eu estava na barbearia esses dias e o rapaz me falando, pô, a minha família tem um negócio. Ele falou, o que você faz? Eu trabalho com digital. Pô, então me ajuda. A minha família tem um negócio de vender frango assado. Legal. Porra, bacana. E eu tô tentando fazer vídeos no Instagram, cara, comprei uma câmera, botei um fundo preto, e eu tô colocando frango em cima do fundo preto, tô fazendo uma mega produção. Eu falo, cara, vamos pensar o seguinte, que horário que eu vou comprar um frango? Eu tô perto do horário do almoço, como é que eu posso te achar perto do horário do almoço? Se eu for hoje, é um negócio local, então eu posso ir pro Google Maps. Estacionou o cara na realidade e falou, vamos no base. Você tem o Google Meu Negócio cadastrado? Ele, o que é isso? E ele tá preocupado em comprar ele já comprou uma puta máquina pra fazer o vídeo. Puta merda. Ele tá gastando uma grana produzindo vídeo. É. E o Instagram dele tá com 400 pessoas. Entendeu? Aí você fala assim, cara, primeiro é o seguinte, o teu negócio é local, apareça localmente. Se alguém digitar frango assado no Google, no raio que você atende, você tem que aparecer. Começa por aí. Mas só uma curiosidade, talvez você não tenha tido essa pergunta, porque me parece que talvez ele pensou, mas seria muita audácia dele. Não pensou nisso, cara. Eu queria vender frango, sei lá, para outra cidade e tal. Não, eu não tinha agora pensar. Não. Então ele foi totalmente inocente. Mostrar o valor do produto. Entendi, lá, entendi. Mas as pessoas perdem na priorização. Claro, faz sentido. Cara, eu não tenho ninguém me seguindo, ninguém me vendo, eu vou mostrar isso aqui pra quem? Vai só para 1%. Então começa sendo encontrado, sendo visto. Eu falei, ó, coloca ali e no seu Instagram, outra, você estimula review. Eu vou comer esse frango, cara, esse frango é bom. Cara, se ninguém avaliou, hoje você compra por review, né? A experiência compartilhada. Total. Então o cara comprou, oferece aqui, ó, tá aqui um folhetinho com QR Code, se você deixar o seu review no Google, você traz o printzinho na próxima vez, eu te dou X% de desconto na tua próxima compra. Ele, pô, eu ainda vou estimular o cara a voltar, né? Isso, você estimula o cara a voltar. Eu falei assim, pô, eu não gasto nada pra isso, né? Não gasta nada. Devolve a máquina. Devolve, cara, pô, vai aplicar. E aí tá, mas e se eu quiser colocar anúncio, como é que eu aumento meus seguidores? Cara, você vai definir um raio, você vai fazer um anúncio de R$10 por dia, R$30 por dia, conforme o seu investimento, aí sim você vai ter o seu produto, um videozinho do seu produto, pô, chegando na hora do almoço que tá um frango assado. Perto da hora do almoço, o cara vai olhar, vai ver que é perto dele, ele vai clicar naquilo, vai cair no Instagram que tem uma série de vídeos que aí sim mostra o teu produto. Então você vai pegar alguém que não está buscando, despertando o desejo, e quem está buscando vai encontrar o seu negócio. Então assim, é uma coisa muito simples e que eu tenho recomendado para negócios pequenos assim, ó. Foge desse fluxo de levar o cara para o seu site, leva ele direto do teu WhatsApp. Tá. Nossa, isso aí. Pô, você já bota alguém para falar com ele, só pelo amor de Deus, responda rápido. Porque o time é muito curto, se você demorar ele vai para outro negócio. Então assim, porque o site, você vai ter que construir um site, uma landing page, você vai ter que colocar tagueamento. Se você coloca no WhatsApp, tem várias soluções de AI que ela mesmo já disse, a conversa
foi qualificada, não foi, e pode extrair resultado disso para depois, a hora que você ganhar, for aumentar investimento, for crescer seu negócio, você use isso como base de otimização. Só que tem uma história engraçada, você já deve ter passado muito, né? Porque você jogou um jogo de empresas muito grandes. E o maior investimento que eu fiz foi para nós mesmos da TreeMind. Agora a gente vai chegar a passar disso, mas quem que chegou a investir 130 mil por mês em ads. Era um valor significativo para a gente. E a gente tomou um bloco do Google por um vírus no site. Acontece Cara, frequentemente. foi um caos. A gente tava rampando, tava tracionando, tava legal, e tomamos um bloco. Tá, então o site caiu, né, o Google derrubou e não tinha Cristo que tirasse. Era tipo um trojan da vida lá, os mais velhos vão saber o que é um trojan. Era um vírus do site. Cara, e aí se bateu pra caramba e tal, e nessa ficou. Aí eu aprendi uma coisa, né, trabalhando com tráfego, era assim, cara, quando dá um bloco assim, cara, não espere mais que 48 horas. Por mais que fique lá, estamos em análise, vamos retornar, isso pode levar uma vida. E não retorna, e aí você perde uma semana, 2, 3, você fica esperando, você não pode fazer nada. Eu falei, então vamos fazer o que está na nossa mão. E aí a gente teve uma ideia, falou, cara, então vamos fazer o seguinte, ao invés de levar para o site, vamos colocar, agora está mais difícil fazer isso no Google, testei esses tempos, não está rolando mais. Vamos mandar direto do clique, né, do search, das campanhas direto, até da PMark, direto para o WhatsApp? Perfeito. Vamos melhorar o contexto então. O vídeo, a gente já citava em tudo, a mensagem, né, se era uma campanha de search. Cara, foi uma grata surpresa. É mesmo. Foi uma grata surpresa. Aí o que a gente fez, na época até tô lembrando, para dar os créditos aqui, a gente não fez só o WhatsApp tradicional, legal, a gente fez uma página, certo? Nós embebedamos como se fosse uma conversa por WhatsApp, mas dentro de uma página. Entendi. Então, e daí o Google bloqueou menos. Nossa, eu tinha até esquecido disso, eu fui direto no WhatsApp, agora ele bloqueou. Uma página ele bloqueia menos. Você bota como se fosse uma página de fundo, mas você bota uma conversa. Então você abre um chat, uma página, ok? Cara, o resultado foi fantástico, hein? Triplicou a taxa de conversão. É isso. Mas por quê? Tava claro para você que ali Triplicou estava a o taxa de problema, ali era o gargalo. O cara não queria entrar numa página para depois parece que você está só dificultando, É. né, a jornada dele, né? O melhor exemplo para mim é a Amazon One Click lá, né, para fazer uma compra, né? Cara, a Amazon, tudo que ela pode tirar de fricção, ela tira. Perfeito. E aí a gente vai lá e aprende. Só que isso, cara, isso é uma herança. Porra, isso é uma herança dos marqueteiros antigos. Claro. Não quero, porque os caras fizeram muita coisa boa para nós, mas isso é uma herança tipo a Reader Station, velho. Exato. Ela não é. Herança de quem trouxe landing page, quem ganha com isso. Exato. Que é a indústria do marketing que faz aquilo. Várias querer levar para lá, só que principalmente o pequeno negócio, e ó, tudo que eu estou estudando está mostrando o comportamento de consumo cada vez mais é conversacional. Então, assim, hoje mesmo eu estava conversando com o pessoal lá da empresa. Cara, vocês têm noção que aplicativo pode acabar? Sites, softwares podem acabar? Porque agora com esse novo protocolo de A ou NCP, cara, daqui a pouco você vai falar assim, chama um Uber para mim. Aonde que você vai fazer isso? Uma interface conversacional. Qual a que mais adquiriu audiência no Brasil? WhatsApp. Então, assim, pelo WhatsApp você vai fazer tudo. Eu já tenho um banco no WhatsApp. Eu falo assim, ó, faz um Pix para o Guilherme. Qual dos Guilhermes nos seus contatos? Esse aqui. Quanto do Pix? Tanto. Ele vai, pega e faz. Tá usando aquele funciona bem? E via Open Finance ele conecta com outros bancos. Mas, ó, você acabou teu saldo aqui. Então pega na minha conta do BTG, eu pego na conta. Nossa! Ele vai lá via Open Finance e faz um Pix pelo teu outro banco direto pro cara. Top esse banco, irmão. Dá pra É o Meg. Funciona assim, não. O Merchan. Com vergonha e tal. Perfeito. Com vergonha, com medo. Não, cara. Não que eu joguei 50 ali e fui fazer um tempo. Fazendo as brincadeiras, tá? Aí depois, a hora que eu vi que é super funcional e ganhou um prêmio agora, uma das melhores aplicações com WhatsApp e tal. Então, assim, tá indo tudo pro conversacional. E daqui a pouco, muito pouco tempo, todas as aplicações e os serviços, iFood, você vai pedir o iFood pelo WhatsApp. Vê para mim aqui, perto da minha casa, onde tem o melhor cachorro-quente, melhor avaliado, que me entrega em 30 minutos com valor entre X e Y. Quanto tempo você perde abrindo o iFood hoje? Milhares de opções e até você achar o que você quer. Desiste. Ver o pedido, aí você fica lá, cara, você vai jogar um áudio, uma foto, qualquer coisa dentro do teu WhatsApp e ele vai processar e isso vai acontecer muito rápido. Então, Emílio, muito louco o que você está falando. Olha o que aconteceu com a gente, né, no passado, até num projeto, assim, para dar um exemplo prático. A gente começou o projeto e tal, de qualifico pelo WhatsApp e tal, tudo bonitinho, usando IA. E aí eu sempre aviso o cliente quando chegou um lead novo. Porque você cria um sistema super bonito, você pensa num X, você contrata, né, um XY, ele faz o sistema, o design, ele pensa em tudo aquilo que ele acha que vai acontecer e que você, dono do projeto, seu time, acha que vai acontecer e que não manja porra nenhuma. No final você descobre que vocês só fizeram besteira. Aí você faz um site, né, ou você faz um aplicativo e fala assim, ó,
para você comprar de mim, você tem que passar pelo meu site. É ego 100%, né? Sim, você tem que entrar no meu software. Ah, mas eu não consegui, né? Tipo, você fica ali, pô, você é burro, né? Você não conseguiu porque você é burro, você não sabe fazer o negócio, tá? E aí, beleza, fizemos, então qual que é o projeto, né? Ah, puta, então eu gero o lead para ele, coloco dentro do meu software, ele vai lá no meu software e pega o lead. E depois ele faz o que ele quer, ou ele conversa pelo software, ele vai pro WhatsApp. Perfeito. Aí, cara, botamos um botão um dia dentro do software, tem até hoje, inclusive, que ele pode clicar naquele botão e falar assim, chamar no meu WhatsApp pessoal, por causa da treta do WhatsApp oficial, com o WhatsApp que a gente tem. Perfeito. Cara, 90% começou a usar esse botão. O que acontece com isso? Você fala assim, daí os caras, pá, e agora? Então vamos melhorar, vamos tirar esse botão. Eu falei, cara, para com isso, vocês não estão entendendo nada, né, velho? O cara tá dizendo na nossa cara, mas crachê merda isso aqui, eu só quero falar com o cara no meu WhatsApp. É isso. Cara, daí a gente Você não resolveu precisa ter nada, não, a construção. aí é o teste que a gente fez que foi assim, ó, para enterrar. Você pode enterrar o software e jogar fora. Que foi basicamente o seguinte, eu falei, bom, já que o cara tá entrando no software e fazendo isso, eu tenho que facilitar para ele. Mas aí eu mato o meu negócio. Daí tudo bem, vai ser triste. Seja você a matar Isso aí é outro. Aí eu, bem, pensa, irmão, você vai gostar, velho. Eu gerava o lead, certo? Gerava. O cara tinha tempo para ficar no meu no software para ver se chegou ali de novo? Não. Eu falei, então tá bom. Então toda vez que eu gerar um vídeo, eu vou pegar um resumo daquela conversa, e aí isso cabe para qualquer negócio. O cara quer um frango, ele quer saber se você faz um frango com recheio XYZ, para entregar amanhã na casa dele, ele mora a 5 km de você, ele quer 3 tampos que ele vai ter um almoço em família. Você gera aquele lead, você gera aquele resumo, aí você já coloca para ele um botão, ó, falar com esse cliente aqui, confirmar o pedido direto no WhatsApp dele. E você usa teu software só como um banco de dados, só um transacional. Só como um gateway. Tá por trás, ele é Aí você matou teu front, bro. E tudo acontece no WhatsApp. E Que é o que o Mug fez, o banco. olha o nível de fricção que você tira. Fora. Cara, fala pra mim um app de banco que é bom. Fora. Você tem menos pior, mas eu talvez no Bank. Maravilhoso. Mas, pô, no WhatsApp, eu não lembro a última vez que eu abri o meu banco principal, porque eu abro pra quê? Ver saldo. Eu pergunto pra ele, quanto eu tenho de saldo no banco tal? Ele me traz. Cara, me traz... Claro, por que isso? A última vez que eu lembro, eu tava com um saldo X. O que aconteceu? Cara, esse saldo que você tá falando foi mais ou menos entre o dia X e Y. Hoje nós estamos aqui, foram todas essas transações que você fez com cartão, com Pix e tal, nesse período, e tá aqui a suma. Ainda spoiler, você tá jantando muito, você tá viajando, comprando Se você perguntar, ele vai te dando todo o contexto. Aí você fala assim, caras, e o banco é um ótimo termômetro, por quê? Porque o nível de adoção... banco moguei, velho. É, muito legal, cara. O nível de adoção é bizarro. Então, assim, todo mundo usa banco muito, todo dia, o tempo todo. E aí você olha para isso indo para um WhatsApp, você fala, cara, e qual é o termômetro que isso é muito importante? Todo mundo começou a copiar esse banco agora. Cara, o Itaú tá lançando, o BTG tá lançando, porque viu que o WhatsApp é o caminho, entendeu? Então, Na verdade, a gente fala WhatsApp, mas o caminho é onde o cliente, onde ele estiver usando, né? Daqui a pouco, se migrar do WhatsApp, quando você vê as pesquisas, né? As pessoas mais terceira idade, assim, 65 mais, usam primeiro o WhatsApp. Eu vi um dado que era assim, tipo, 98% aderiu, sabe usar, né? Difícil um senhorzinho, meu avô, tem 95 e não sabe. Aí tudo bem, mas é um ou outro, assim, mas tem gente de 90, 100 anos que usa o WhatsApp. Segunda ferramenta, Facebook, e o resto caía lá para baixo. Entendeu? Então, tipo, e-mail, 30%. Ó, Instagram, aí um pouquinho mais que nem, não lembro o número. Então, você via, era WhatsApp e Facebook. O cara aprendeu a usar. Olha que legal, vem cá, sabe? Agora deve estar entrando um Tinder pros velhinhos casados, para fazer um cohort pros velhinhos solteiros, né? Assim, viúvo e tal, deve começar a ter um Tinder da vida. Meu pai estava usando Tinder esses dias. legal. Então eu imagino que esteja. E aí o Facebook vai, né? Você pega a visão dos caras quando está discutindo, lança um marketplace, lança um negócio de relacionamento, saca? Então, cara, você começa a viver. Vou dar um exemplo simples. A minha mãe, pô, o namorado dela veio através do Facebook e ela compra as coisinhas que ela gosta de comprar. Às vezes ela vende alguma coisinha na casa dela, 100% pelo Facebook. Ela tá o tempo todo dentro da plataforma. Tudo que ela faz, ela chama de marketplace. Vou no marketplace? Vou no marketplace. Cara, e é isso aí, brother. Então, os caras entenderam o que eu consumi. Teste. E, ó, o que é isso se não você entender que o cliente é seu maior ativo? O caminho que você corta. Que em vez de você falar, eu tava conversando com um amigo esses dias, fez uma aplicação incrível de mercado financeiro, de fazer trade, tudo com IA, um negócio assim disruptivo. Aí ele falou, cara, só que eu mando no Telegram. Telegram, bro? Quem usa o Telegram? Daí ele falou, cara, o cara que é trader e tal, não sei o que, ele acompanha notícias do mercado financeiro e usa muito o Telegram. Eu falei, porra, olha aí. Você sabia. Exato, ele conhecia o cliente dele, entendeu? Mas falou, pô, qualquer outro mercado, eu falando, quem usa Telegram, entendeu?
mas olhou e falou, pô, é igual o Discord, para quem todo produto mais tech, assim, cara, as comunidades de desenvolvedores usam muito Discord. Você fala assim, cara, o que é isso? Entendeu? Ah, Slack. Cara, se o teu público, aonde que ele tá? Se ele for teu maior ativo, você vai estudar, e aí você não gasta dinheiro desenvolvendo software, criando coisas, testando, cara, você já validou que o negócio tá lá, né? Irmão, o papo tá, cara, dá pra ficar uns 3 dias te perguntando coisas aqui, mas eu queria que você trouxesse ainda, antes de a gente caminhar para uma reta final, cara, nós vamos ter que fazer mais um podcast só para trazer, ficou nem texto daquilo que a gente tinha combinado. Você trouxe uma informação e tem muita gente que nos acompanha aqui que são marqueteiro, que a gente sempre teve esse viés para o marketing e tal. Legal. E você trouxe uma informação de bastidor que eu achei super legal, né? A tua visão, que o marketing, do jeito que a gente conhece, tem mais 1 ano e meio, 2. Sim. Traz um pouquinho, cara, do embasamento, do que está acontecendo, o que as empresas você tem acompanhado, você, porra, super próximo aí de Google, Meta, o que está acontecendo, o que a gente pode esperar nos próximos dias, semanas, meses, que vai dar um pouco de medo aí, né, em quem está no mercado nesse momento. Eu acho assim, ó, tem um grande estudo que saiu do Google, é público até, cara, que mostra a expectativa das marcas, o que elas querem, e tá muito claro, ela quer aporte estratégico e ela quer que você esteja estudando o mercado dela o tempo todo aportando valor em cima desse viés estratégico. Então, ou seja, a camada de estratégia, as marcas continuam valorizando muito, e não é AI nem nada que vai mudar isso. Tá. Só que aí você para, eu como marqueteiro, o que eu estou aportando hoje a nível de estratégia? Às vezes eu faço uma análise, se eu estou no âmbito de performance, eu estou olhando que anúncio converteu melhor, o que eu estou fazendo. Se eu estou no branding, eu estou trabalhando uma estrutura. Cara, pensa, o que você consegue realmente fazer, mostrar que deu valor e quanto isso está retornando. Então a IA vai vir disruptando isso tudo numa velocidade absurda. E, por exemplo, o Google, a Meta já cortou o programa de agências. Não existe mais relacionamento da Meta com agências. Então, se você é um intermediador, que você está entre o veículo de mídia e o cliente, saiba, ninguém quer mais você na cadeia. Tá. Ninguém quer mais. O Google não quer. Quando você fala cortou de que forma? Cortou assim, eu não te atendo mais agência. Eu não tenho. Antes, pô, você tinha lá um key account que atendia você e os seus clientes, você tinha um programa para te incentivar. Interesse direto, hein? Interesse direto, porque eu entendi, esse cara é um gateway, eu entro aqui, eu acesso uma base grande. Agora ele tá falando assim, não quero mais esse cara. Esse cara me atrapalha, porque tudo que ele faz, eu já tô fazendo com IA. A campanha, pô, a Meta tá bizarra, o nível de autonomia que ela tem. Um pixelzinho que você coloca no site, ela já entende o que qualificou, o que não qualificou, ela faz ajuste de audiência, de segmentação. E aí você fala assim, cara, para que eu vou ter um analista com trabalho? Eu até estava brincando, você fala, cara, trabalho hoje é artesanal perto do que a IA tá fazendo. É artesanal. Aí você depende de um analista pegar, ele vai extrair aquela base de dados, vai colocar num Excel. Aí ele, com o capital intelectual que ele conseguiu conquistar ao longo da vida dele, vai analisar, vai tirar as conclusões dele. O cara pode ser muito bom, amanhã ele não está mais com você, sumiu o teu capital intelectual, você perdeu esse ativo. Então a Lé está vendo que isso ficava uma oscilação gigantesca e simplesmente atropelaram essa etapa da cadeia. O Google tá Cara, falando. eu só uma ponderação rápida nisso que você está falando, né? Quando ela fala oscilação, ela vê que o próprio mercado estava matando ela mesma, de certa forma, porque você pegar assim, agência, tempo médio de vida, esses tempos eu estava vendo até um estudo de tempo de vida de agência, o cliente com agência, cara, era assustador, era coisa de 8 meses. Então você imagina os caras da Meta olhando que a cada 8 meses entrava uma agência diferente para gerir aquela conta. É isso. Eu fico imaginando os caras por trás do bastidor, olhando assim, caraca, velho, os caras só estão fazendo bosta. É isso. Meu Deus, vamos ter que tirar esses caras para eu poder manter o cliente. Eles estão ferrando meu cliente. Não, e assim, ó. É isso, irmão? É isso. Meu Deus. E uma outra Faz sentido. é a seguinte, ó. Tô aqui com Google e Meta rodando, que tem, sei lá, 90% do investimento digital. Aí você fala assim, cara, tô tocando Google, tá performando bem, Meta não tá. Você não vai entender o porquê que Meta não tá performando, como é. Você arranca daqui e põe aqui. É binário o negócio, é muito. É até burro, entre aspas, né? Você, pô, é um puta canal, tem uma baita audiência. Aqui eu trabalho mais reconhecimento e descoberta, aqui eu trabalho mais consideração e conversão. Então, assim, os dois canais têm que estar junto. E quanto mais eu concentro meu investimento num só canal, pior é, eu tô na mão desse cara. Então, eu tenho que ter um mix de mídia, eu tenho que ter uma dissipação. E aí os veículos estão olhando e falando assim, esse cara só faz merda, esse cara fica, não dá pra generalizar, mas sim. Quando ele olha o bolo de dinheiro dele oscilando, ele tá vendo, saiu daqui, foi pro Google por quê? Ou o Google meteu um lobby maior e varará, e o próprio Google enxugando absurdamente o programa de agência. Então assim, hoje são
sei lá, menos de 100 agências em todo o Brasil. Até saiu um estudo esses dias, tem mais agência de marketing do que loja do McDonald's, né? Certo. Já é um mercado extremamente pulverizado, Barreira muito fácil, né? barreira de entrada zero, qualquer um começa, e o nível de entrega, a verdade é que se você olhar a média geral, é muito baixo, É. tá? Então, os veículos estão olhando e falando assim, essa entrega aqui não está qualificada, não está legal, existe uma forma mais eficiente de fazer isso, e se eu fizer isso, óbvio, eu vou tendenciar o cliente a trazer para o meu veículo. A agência, ela não ganha nada dos veículos, então o que que ela quer? Ela quer ficar bem com o cliente dela, e se ela vê que não está performando aqui, ela vai tirar daqui e vai pôr lá, entendeu? Faz sentido. Então, esse movimento fez com que os veículos atravessassem essa relação. De certa forma, eles estão escolhendo bem um lado para jogar, né, irmão? Porque, vamos lá, né? Se a agência, se você fortalecesse em tese a agência, você poderia até, quem sabe, como sempre foi, no mercado sempre foi esse, né? Sim. Usar um intermediador. Nitidamente, os caras estão olhando e falando assim, não, acredito que eu vou colocar no mercado. É que é a história da oferta e demanda, né? Sim, eles já conseguiram praticamente condensar o mercado é nosso. Então eu não preciso pagar para um atravessador. Eu vou lá na última ponta, que de certa forma a indústria está fazendo isso, o varejo como um todo está indo lá na ponta, né? Entregando para o cliente final. Então, é só mais um mercado que está atravessando o mercado, tá fazendo isso. E aí, qual que é o ponto, né? Doideira. Vai morrer isso? Não, porque a marca continua querendo. Ela quer o parceiro agência, ela quer o parceiro marqueteiro junto com ela. Será que? Para ler mercado, para ajudar ela a interpretar todas essas soluções e ferramentas. Porque ela também está percebendo que os veículos estão ficando enviesados, por isso aí ele quer um investimento para ele, e antes a agência também era um ponto de segurança. Ó, isso aqui é um pouco de migué, cara, calma aí que não é tudo isso que os caras estão falando. Certo. Então, não está assumindo a necessidade desse parceiro, mas o papel dele vai mudar. E ele tem que ir cada vez mais para um ponto estratégico. E a IA está falando assim, cara, você tem que entregar isso com mais eficiência. E você tem que aumentar a sua margem com isso, mas você também tem que repassar uma redução desse custo para mim, entendeu? Ainda mais nesse momento de tensão econômica que a gente está, cara, a hora que todo mundo vai olhar para a eficiência da operação, a primeira linha do P&L, marketing, cara, ela pesa demais, entendeu? Então, assim, se você não entender que você tem que remodelar a tua forma de atuar, que você tem que trazer a inteligência artificial junto com a inteligência natural, que ela é importante também, e que o teu trabalho tem que ser muito mais estratégico do que apertar botão e otimizar orçamento, você ainda tem muito espaço e muito tempo para rodar. Mas se você continuar no formato artesanal, baixar Excel, otimizar, olhar e trazer o básico, esse teu cliente vai copiar isso, vai jogar no chat GPT e vai dar um pau na sua análise, na sua frente, entendeu? Porque vai ficando cada vez mais difícil você ser bom frente às ferramentas. Aquela história, né? Tipo, pô, você aprender a usar uma ferramenta legal, um IA da vida, você fica imbatível, mas você não ceder, né? Não aprender a maximizar o seu conhecimento usando essas ferramentas, você tá ferrado. A campanha, eu não lembro se é Smart, Smart que fala no Meta, né? Que é aquela mais automatizada. Exato. Smart Discovery, não é Smart, é Smart. Pô, no Meta, cara, eu sempre olhava essas campanhas e ficava ressabiado. Aí eu sempre falo pros meninos lá, pega um golinho e joga aí, tá? Pega um pouquinho e joga, né? E começava. Eu sempre, e aí, o que tá rolando aí? Pá, velho. Cara, essa campanha aqui é pra mim, não gosto mais de entrar, fazer apertar botão, só vou no estratégico. Não, você tá vendo? Que público é? Não, esse aqui é Smart. E Smart, é? Fiquei assim, sabe? Aí esses dias olhando de novo uma lá com investimento expressivo, eu falei, essa aqui, Smart. Eu falei, Growth essa daqui, né? Que você foi aumentando também, você tá colocando bastante. Falei, cara, Growth tá sustentando, MQL e tal. Falei, cara, legal, até fiquei feliz porque eu falei, tá, essa daqui pro Pixel, de boa, mais tranquilo, porque aí é o próprio Meta que tá fazendo o papel dele facilitou pra gente. Louco, né, cara? Só que aí, aonde que tá o ponto? Muito bom. O que que ele tá fazendo? O que ele falou para você fazer a vida inteira e você não fez, entendeu? Que assim, o que que é a Smart lá? Se ele tá pegando input do que melhor converte, tá entendendo o perfil daquele cliente que melhor converte, ele tá voltando para falar assim, não, essa perfil de audiência não me interessa e esse aqui me interessa. Só apresente esse anúncio para essa. É óbvio que vai growthar, que vai ter um resultado melhor, porque, cara, ele fez o que tinha que fazer e é muito lógico, né? Então, E é de certa forma, é um contrassenso aqui, irmão, que é o cara que tá entrando no mercado, às vezes ele cobra, sei lá, R$ 500, tem cara que cobra R$ 1.000, um freelancer, vai fazer uma campanha de tráfego, ele não tem esse conhecimento, geralmente esse estratégico, porque ele não tem uma base que dá para ele essa condição de falar, ó, esse é o caminho e tal. O acordo que ele tem com o cliente não vai dar para ele privilegiar aquele cara e falar, não, vou entregar mais para esse cara, porque esse cara daqui a pouco vai me pagar 5, 6, 10 vezes mais. Aí ele não tem tempo,
daí ele pega uns 4, 5 freela e fica atolado. Então, na verdade, ele fica num redemoinho ali, né, cara? Ele fica correndo atrás do rado. É isso. Pro cliente também. Então, a leitura é meio bosta, assim. É isso, mas assim, já tem ferramentas e tem mecanismo para você começar a virar o jogo. Sim. É. Mesmo o cara de 500 quilos. Mesmo, dizer mesmo. Principalmente esse, Perfeito. porque esse ele tem que fazer esses 500 render Muito. igual o ouro, porque para ele vale muito essa grana. Então, assim, você tem que pôr mais energia nisso ainda. Esse que é o desafio, né? A gente tem uma agenda, ainda mais o pequeno empreendedor, cara, ele tá cobrando escanteio, correndo para cabecear e ao mesmo tempo, se ele não fez o gol, já tem que voltar pro gol, que ele é o goleiro também, entendeu? Como é que você coloca uma agenda dessa no dia a dia, assim? Então, essas últimas viagens aí que eu fiz para pegar conhecimento lá de fora, me abriu muito essa cabeça assim, cara, o valor de você preparar um espacinho na sua agenda, nem que seja, cara, às vezes 8, 9 da noite, ou acorda uma hora mais cedo, vai estudar, vai arejar a cabeça, vai olhar para coisas que você não está olhando hoje, porque a velocidade tá absurda. A gente começa a estudar uma coisa agora, só se olhar o GPT, quantas versões já saiu, agora saiu um módulo de imagem, bizarro o nível de entrega de imagem que ele tá dando, você olha assim e fala, cara, mas peraí, eu ainda nem entendi aquilo lá. Então, assim, acho que não é para se desesperar, mas tem que ter um tempo para você olhar o seu negócio além da corrida dos ratos ali, que é a otimização do dia a dia, porque senão não dá para segurar, cara. É esse o jogo. Irmão, muito bom papo. Na DataSoul vocês fazem algo, pô, porque você entregou o ouro pra caramba, né? Sei que vocês fazem bastante coisa, mas tem alguma coisa que você quer pontuar, aproveitando, já deixando tua mensagem final. Legal. E deixa o teu arroba também, como é que o pessoal te encontra. Isso é DataSoul, que eu sei que vocês fazem um trabalho animal, né? Que envolve muito disso que a gente falou, mas tem algo além que a gente não falou que a DataSoul entrega, não? Cara, a gente tem 3 unidades de negócio, basicamente. Uma que é de consultoria, design e prototipação. Então, que entra muito nisso, assim, cara, como é que tem o modelo de negócio? Qual que é a tua problemática? Onde que teu negócio está sofrendo? A gente entra para ajudar o cara a entender onde está a dor, quais são as alavancas que ele pode trabalhar e para que lado correr. Tá? Então, é uma parte bem consultiva. Depois eu tenho uma célula de tecnologia que pega essas prototipações, essas hipóteses, cara, vamos botar isso para rodar. Seja desenvolver um e-commerce, seja melhorar. Por exemplo, a gente atende o Hospital Beneficência Portuguesa. O business deles é agendamento de consulta. Cara, isso é um e-commerce, entendeu? Você tem um processo de transação que ele é todo online, entendeu? Então, assim, aonde, cara, a gente fez pequenas melhorias no processo de agendamento online dos caras, o resultado foi bizarro. Então, assim, às vezes não adianta você fazer uma ciência de foguete. E o briefing para nós vem muitas vezes uma ciência de foguete. Então, essa é a parte consultiva, onde a gente entende, decupa, direciona para o melhor lugar. Eu tenho toda uma camada que eu implemento isso, e depois a parte de growth. Cara, tá, a estrutura tá pronta, todo o stack tecnológico tá pronto para vender, eu vou colocar tração nisso, achar teu cliente ideal, trazer ele para o seu ambiente, seja transacional ou gerar demanda para sua força de vendas, e fazer o negócio escalar. Tá, animal. Atendem empresas a partir de que porte? Cara, a partir, assim, não tá muito ligado ao tamanho da empresa, mas eu diria que hoje os nossos clientes começam a partir de 30 milhões de faturamento, já dá um bom fit, que tem uma correlação, né, entre para prestar um bom serviço, a gente são pessoas, então eu tenho que ter um número X de pessoas por conta, aliás, de contas por pessoa. Então, assim, tem esse equilíbrio, normalmente acaba ficando bem, então prestar um bom serviço, o equilíbrio no máximo 5 contas por pessoa, e isso acaba encaixando bem na conta de uma empresa que está faturando de 30 milhões por ano. E aí, essa pessoa é sênior, essa pessoa ganha bem? Se você juniorizar muito a interface com o cliente, não tem aquele aporte estratégico que ele também não conhece. Como é que você coloca um júnior na frente que não conhece, com um cliente que não conhece, vai dar ruim, né? Então você tem que arquitetar isso certinho. Faz sentido. Beleza? Irmão, como é que as pessoas te encontram? Cara, eu tô bem ativo no LinkedIn, no Instagram um pouco menos, tô começando o TikTok agora, experimentando esse canal também, achei interessante. Boa. Mas é @Emílio M. Silva. Emílio M. Silva. Tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Tanto no Instagram. Emílio Silva no TikTok também, tô começando a colocar alguns conteúdos ali. E é isso. Por lá pode conversar. Emílio M. Silva. Beleza, arroba qualquer um dos canais. Irmão, mais uma vez, obrigado por ter topado, obrigado pela aula que você nos deu aí. Imagina. Vamos combinar outras ocasiões que a gente vai conseguir explanar mais assuntos bem específicos, novidades, eventualmente, que são nos últimos 3 meses aqui de novidades, sei lá, de um GPT, eu quero começar a fazer algumas edições assim, sabe? Que a gente compila, os últimos 3 meses saiu isso aqui, exemplo, a parada de março tá animal, isso aqui flopou, isso aqui não tá legal, então vou te convidar pra gente começar a fazer algumas edições dessas que eu acho que pode ser bem interessante. Muito bom. Show? Super conta comigo. Pra você que nos acompanha até aqui já sabe, sempre vou pedir pra você,
puxa, tá muito massa, tá gerando valor demais, cara, compartilha, pega um amigo, pega um colega, compartilha esse podcast com ele e também faz o seu review ali pra gente, independentemente da plataforma que você tá ouvindo aí, no Spotify, no YouTube, e deixa a sua pergunta. A gente leva a sua pergunta pro Emílio, peço pro Emílio responder. Pô, eu queria saber isso aqui, meu negócio tem essa característica, eu tô vivendo nesse momento. Como é que eu posso fazer? Quais são as ideias aqui que eu posso aplicar, tá? Então traz, que a gente adora, inclusive, saber que, pô, caramba, minha cabeça explodiu aqui com essa conversa, mas eu queria pegar um pouco mais. Então a gente está sempre super à disposição para isso, sempre recebo alguns e-mails, recebo alguns feedbacks nesse sentido, e fico imensamente grato. Beleza? A gente se vê nos próximos podcasts. Valeu!